Olá, tudo bem? Meu nome é Elaine Coutinho. Eu quero convidar você que já está passando por aqui para compartilhar essa live, convidar mais pessoas para assistir essa live. Nós vamos falar sobre terapia, momentos terapêuticos. Eu sou terapeuta integrativa, sou do Rio de Janeiro. Essa é a minha convidada, a Cláudia Brandes. Ela é terapeuta, psicanalista. Gente, psicanalista tem uma diferença, tá? E ela é de São José dos Campos. E nós vamos falar aqui sobre as ferramentas, vamos ter uma conversa baseado nas coisas que a gente apresenta para os nossos clientes, quais evolução essas pessoas têm, né? Inclusive, eu já quero começar falando sobre uma das ferramentas que eu sei que nós temos em comum, que é a roda da vida. Eu fui passar por um momento de psicanálise com a Cláudia Brandes e ela me apresentou a roda da vida. E eu também faço a roda da vida para as minhas clientes, sendo que eu faço já quase no final, né? Porque cada momento comigo é um momento diferenciado, a gente vai uma ferramenta para cada, e quando eu percebo que ela já evoluiu tudo aquilo, sem ela sentir, né? E aí eu apresento a roda da vida para o que ela mais quer transformar na vida dela. Então, Cláudia, fala sobre você, seu trabalho, e já aproveita e entra na roda da vida também. Olá, Elaine. Olá para todo mundo. Meu nome é Cláudia Brandes, eu sou psicanalista. Eu sou formada também pela EVO, Inteligência Emocional, Comportamento Humano. Também sou analista comportamental. E é um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui, Elaine. E, como você disse, eu também trabalho com algumas ferramentas, e uma dessas ferramentas é a Roda da Vida, mas eu gosto de trazer ela na primeira sessão, porque eu digo que a Roda da Vida, para mim, ela é como se fosse um raio-x. É onde eu consigo observar e mostrar para minha cliente quais são as áreas da vida dela em que ela está bem desenvolvida e quais são as áreas da vida dela em que ela precisa dar um olhar, que ela precisa observar melhor, né? Então, ali no começo, eu já consigo trazer tudo isso, e diante de tudo que ela me traz na sessão, junto com essa ferramenta, eu consigo organizar e projetar como vão ser todas as outras sessões, para que a minha cliente possa alcançar o objetivo que ela deseja quando ela chega aqui nessa primeira sessão. E aí, quando ela se vê nessa ferramenta, né, ela consegue se perceber através daquilo que a gente traz ali para ela, é muito interessante, porque algumas pessoas chegam a tomar um choque. Fala, nossa, eu nem percebi que a minha vida estava desse jeito, ou que essa área da minha vida eu não estava cuidando tão bem, né? E ela consegue já ter uma percepção, um olhar a respeito dela mesma, e já começar a perceber, logo na primeira sessão, o que ela realmente precisa ter um olhar mais cuidadoso sobre ela mesma. Maravilha, maravilha. É. E assim, geralmente, né, quando eu tenho o meu primeiro contato com as minhas clientes, nesse caso, ao contrário de você, o meu acolhimento é com um texto, né? Eu apresento um texto que fala sobre emoções, e aí eu peço para ela dizer para mim qual foi a palavra que ela mais se identificou dentro desse texto, que fala sobre abraços, sobre olhar, sobre ser acariciada, um texto muito bonito mesmo, sabe? E em algum momento das suas sessões de terapia, você usa texto para a pessoa refletir? Como você faz? Sempre, sempre. Independente das ferramentas, independente do período em que a pessoa ela traz as suas próprias reflexões, eu digo que eu sempre tenho um conteúdo. Eu sempre tenho algo para trazer para a pessoa poder pensar a respeito da vida, algo relacionado àquilo que eu estou trazendo, né? Da ferramenta que eu estou trazendo, mas eu sempre tenho algo para ela refletir, algo para ela olhar para a vida dela e ver se ela se encaixa, ver o que mais toca no coração dela, o que mais incomoda,
porque aqui não é um lugar só de trazer as emoções e mostrar o que precisa ser, né, curado. A pessoa precisa se incomodar de certa forma, né? Ela precisa olhar para ela e perceber aquilo que ela precisa buscar nela mesma para trazer a cura para a vida dela. Ok, é verdade, é verdade. E assim, eu também costumo a trazer ferramentas escritas, né? Diário, trago também redações, vamos dizer assim, né? Um ponto específico para ela, dali ela desenrolar uma história, uma narrativa. Você também trabalha com a escrita? Porque eu vejo que a escrita também funciona mais do que falar, porque tem muita gente que tem medo de falar, e nesse caso a escrita eu vejo que ela funciona. Você também traz? Eu trago alguma coisa em que eu peço para a pessoa fazer algumas escritas, mas não no sentido de uma redação, né? Eu tenho uma ferramenta que eu chamo de B dominante, em que a pessoa precisa escrever algumas coisas a respeito do que tira o foco, tira a concentração dela nos momentos em que ela mais precisa estar concentrada, né? E ali a pessoa começa a perceber quais são os reais pensamentos que estão interferindo no dia a dia dela, que estão interferindo na vida dela. E é bem bacana, né? Porque a gente tem uma memória que é muito curta, né? Se a gente não trabalhar para levar a nossa memória para longo prazo, ela dura no máximo 24 horas. E aí, quando a gente tem os pensamentos, a gente tende a esquecer que pensou neles, ou no mínimo esquecer a quantidade de vezes em que nós pensamos num prazo de 24 horas. E quando a gente faz essa dinâmica de anotar o que nós pensamos, quantas vezes nós pensamos ao longo de um dia, uma semana, a gente consegue perceber, de fato, quais são os pensamentos que têm comandado o nosso dia a dia, quais são os pensamentos que têm comandado as nossas decisões, as nossas emoções, né? Então, eu trago algumas coisas assim nesse sentido para a pessoa se perceber em como ela é no dia a dia, perceber o que tem atrapalhado ou que tem contribuído para a melhora daquilo que ela está buscando, da transformação da vida dela. Maravilhoso. Essa ferramenta tua me lembra a ferramenta que eu faço de investigação, o 007. Eu aplico na hora da escrita, uma das ferramentas que também é essa, e a pessoa investigando, né? Quem é o vilão, né? Qual foi o momento que esse vilão apareceu? O vilão é aquele momento de emoção que, de repente, tirou a pessoa daquele normal, né, do dia a dia, daquela calmaria. Então, é uma ferramenta que eu peço para uso diário da pessoa. Todos os dias a pessoa ir lá e identificar quem é o vilão, qual foi o motivo que apareceu, por que apareceu, onde apareceu, né, em qual circunstância. Muito bom. E você, assim, costuma a trazer alguma filme, alguma coisa nesse sentido? Eu acho muito interessante essa conexão da gente trazer um filme, um documentário, alguma coisa, porque quando a gente está assistindo o filme, a gente acaba se percebendo em algumas situações. A gente consegue visualizar, às vezes, melhor do que quando a gente só escuta alguma informação a respeito daquilo, né? E quando a gente vê dentro de um filme, e o nosso cérebro não vai discernir o que é verdade do que é mentira,
Então, quando a gente está assistindo um filme, a gente acredita naquela história que está sendo contada, né? Então, você consegue se perceber. Então, eu gosto sempre de trazer um filme relacionado ao tema que foi trazido aqui na sessão, para que a pessoa possa continuar essa reflexão, para que ela, às vezes, possa perceber por outro ângulo, ou ter uma nova percepção a respeito daquilo, né? E, às vezes, não só a percepção, mas você reforçar, né? É quase como que se fosse uma tarefa de escola, né? Que a gente vai para casa e a gente vai fazer a tarefa para relembrar aquilo que a gente estudou, né? E o filme traz novamente esse conteúdo e faz a pessoa pensar novamente a respeito daquilo que foi, né, conversado, daquilo que ela trouxe na sessão, e ela pode buscar um novo olhar a respeito dela, a respeito da situação, né? E às vezes até como aquele personagem se desvencilhou de algum problema ou alguma situação que incomodava, e a pessoa olha para aquilo e fala, poxa, pode ser uma solução, né? Então, o filme traz diversos fatores que eu acho que agregam muito, né? Esse trabalhar da nossa terapia hoje, né? E eu não trago só o filme, né? Eu sempre deixo algo para a pessoa fazer, algo para ela entrar em ação, algo para ela colocar em prática aquilo que ela trouxe, né? Ou se ela tem alguma dificuldade, se ela tem algum desafio, algo que ela possa fazer para dar o primeiro passo, para que ela possa ver o quanto ela realmente é capaz, o quanto ela pode, né? O quanto, às vezes, parece tão desafiador na nossa imagem, naquilo que a gente imagina, mas que quando a gente, de fato, bota em prática, a gente percebe que é muito mais simples do que a gente imaginava, né? E eu não sei se você tem o hábito de trazer também alguma atividade, trazer alguma coisa, né? No final de cada sessão, mas eu acho isso muito bacana. Sim. Quando eu estou indo mais para as considerações finais, né, para o final de um mês de terapia, eu geralmente faço uma retrospectiva, aponto para ela o tanto que ela evoluiu, né, e trago âncoras de autoestima, as palavras para construir um novo cenário onde ela vai começar a entrar, que é o mundo desconhecido, né? Então, aí, geralmente, eu trago essas âncoras, que são palavras, afirmações, que serão tipo: sabia que você é uma mulher especial? Aí eu digo para ela, você é especial. E aí ela falou, você sabe quanto tempo você escuta isso, ou não escuta isso, que você é uma pessoa especial, né? Maravilhosa, e assim vai, esses elogios, porque geralmente a mulher ela não percebe esses elogios, né? Passa despercebido, mas quando é o momento para conectar, entrar no mundo novo, desafiador, é sempre bom lembrar o quanto ela é especial, maravilhosa, né? Inspiradora, impactante, e assim eu vou levando a autoestima dela. Eu queria saber com você uma coisa, assim, você já tratou de algum caso que foi desafiador no início, em relação a uma pessoa que tinha pensamentos suicidas? E como é que foi esse acompanhamento? Porque eu aqui tive essa experiência, né? E hoje em dia eu vejo o quanto essa pessoa cresceu, evoluiu, nunca mais teve esses tipos de pensamentos, manda foto para mim de unha pintada, né, comemorando ali a sua vida. Então, assim, como é que foi, se você teve essa experiência? Conta pra gente. Pensamentos suicidas, mas
direto, eu não trabalhei. Mas eu trabalhei com pessoas que eu peguei com depressão. E depressão profunda, né? De não querer mesmo levantar da cama, não querer trabalhar, ter dificuldade para conversar, né? Eu acredito que se essa pessoa não tivesse iniciado o tratamento terapêutico, né? Ela era uma pessoa que provavelmente chegaria a pensamentos assim, né? Mas a gente entrou com essa intervenção antes e foi bastante desafiador, porque é uma pessoa que no começo não quer muito falar, né? Não quer se expressar, né? Tá sempre com pensamentos muito negativos a respeito de tudo, a respeito da vida, né? Então é sim um desafio a gente trabalhar, né? Essa questão. Mas eu trabalho eu digo que é um tratamento fechado, né? Não que ele tenha necessariamente um fim, né? Mas a minha proposta é que dentro de 10 a 12 sessões no máximo, a pessoa esteja bem, ela esteja pronta para viver a vida, né? E essa pessoa em específico, eu comecei, ela estava muito mal, e após 3 sessões, ela já conseguiu se levantar, né? E foi tão lindo de ver o desenvolvimento, porque, assim, para quem não tinha vontade de fazer nada, né? Dentro de um mês ali com ela, essa pessoa já voltou a trabalhar, ela voltou a sonhar, ela voltou a estudar, né? Ela estava vislumbrando o desenrolar do relacionamento que ela já tinha, né? Para melhorar esse relacionamento, né? Então, assim, é lindo, porque eu falo que aquilo que nós, né, terapeutas, psicanalistas, a gente foi chamado por Deus para fazer, né, é trazer para a vida das pessoas o propósito, mostrar para elas qual é o propósito de vida, né? Para que elas foram chamadas, né? E quando a gente tem um propósito, a gente tem um motivo, tem um sentido para viver. E quando a gente tem sentido para viver, a gente abandona, né? Tudo aquilo que trouxe a tristeza, né? E a gente vai vendo esse trabalhar, né? Que não é só nosso, né? Eu falo que eu trago aquilo que é humano, aquilo que é conhecimento, aquilo que eu posso agregar à vida da pessoa, mas todo o transformar da vida dessa pessoa é Deus quem dá, né? Então, para mim é maravilhoso, né? Ver essa combinação perfeita, né? De trazer a terapia e poder, dentro da terapia, ver o trabalhar de Deus na vida da pessoa, né? E essa pessoa em específico hoje também está muito bem, né? Ela está, sim, eu falo que ela está brilhando, né? Ela hoje ela não quer mais, e essa vida para ela de cama, de tristeza, não faz sentido, né? Porque ela realmente encontrou o propósito dela, e com 12 sessões nós finalizamos, e essa pessoa tá seguindo a vida e caminhando, e também tenho contato com ela até hoje, né, com essa pessoa, e sou muito grata a Deus por poder participar, né, de poder vivenciar essa transformação na vida de cada pessoa que passa por mim. Sim.
Nos meus momentos de terapia, eu finalizo, né, com a parte espiritual, porque a minha terapia, por ser integrativa, ela integra a pessoa no mundo espiritual, a pessoa física, o corpo dela, né, a mentalidade dela, as emoções, e eu trabalho em todos os pilares possíveis. Teve momentos que eu ajudei as pessoas até a fazer uma transição de carreira. E aí eu finalizo, vou te mostrar. Esse aqui é o meu potinho da promessa. Aqui nós temos os dizeres bíblicos. E aqui no finalzinho tem assim, vamos orar? Mas aí eu falo assim, eu posso deixar aqui uma palavrinha para você? Porque não vou ganhar essa pessoa, né, no mundo espiritual forçado. Então tem que ser de forma bem sutil. E aqui eu vou, enquanto essa pessoa está falando, eu estou pedindo aqui orientação. Às vezes eu fico assim, pedindo orientação a Deus, e no finalzinho eu passo e tiro a promessazinha para ela, né, para ver o que Deus está falando com ela para aquele momento, para ser a âncora do dia dela, para ser mais uma ferramenta. Legal. Eu acho isso muito bacana. E desde a primeira sessão... Vou dizer agora que para esse momento nosso... E para o nosso momento de finalizar, eu tiro, né, a palavra, tirei uma para a gente aqui agora. Eu vou estar lendo aqui. Legal. Tropeçarão na sua marcha, apressação para chegar ao seu muro. Números 2, 5. Aí a gente começa a analisar, né? Por que tropeçarão na sua marcha? O que é o ato de tropeçar na sua marcha? Né? Aqui está dizendo uma palavra que é sobre os caminhos, né? Nós estamos andando, pessoas que andam junto com a gente. Eu começo a interpretar dessa forma, mas diante do mundo espiritual, né? Então, aqui está dizendo, interpretando aqui as palavras, é que muitas pessoas tentam andar conosco, mas algumas pessoas vão tropeçar no meio do caminho. Nem todas aquelas pessoas que querem andar conosco estarão até o final da nossa jornada, na nossa caminhada, na nossa vida, né? E querem chegar ao nosso muro. O muro é um local onde a gente faz o quê? É um lugar onde a gente se guarda, é uma fortaleza. E assim eu trago um pouco do significado de cada palavra na sessão dessa terapia. E a pessoa começa a refletir mais um pouco. Também faz parte desse momento terapêutico. E no final de tudo, quando eu entrego essa palavra, eu oro pela vida da pessoa, pergunto se ela aceita, o momento de oração, porque estar orando é uma ajuda, né? Mais um alicerce que tem para aquela caminhada ali seguir. E a pessoa se sentir à vontade, porque a oração, realmente quebra muitos obstáculos, muitas barreiras. Então, se a pessoa ali estava sentindo alguma barreira a falar alguma coisa sobre as dores da vida dela, eu acredito que na próxima ela já vai vir com mais à vontade, né? E você usa algum momento desse também? Eu uso, mas eu não trago uma palavra específica, assim como você, né? Eu sempre uso a Bíblia para confirmar aquilo que a inteligência emocional e a neurociência traz, né? Então, sempre que eu trago para a pessoa algum conteúdo, que eu mostro para ela que nós funcionamos
dessa forma, né? O nosso cérebro funciona assim, as nossas emoções funcionam assim. Eu sempre trago uma palavra que prova na Bíblia que Deus já sabia que nós éramos assim, né? Tanto que eu tenho um vídeo no Instagram em que eu falo sobre isso e eu digo que todo livro de inteligência emocional que foi escrito e que é verdadeiro, ele tem bases bíblicas. Porque a Bíblia, para mim, é o maior e melhor livro de inteligência emocional, porque foi Deus que fez a gente, né? Então, ele conhece como a gente funciona, né? Então, para mim, a Bíblia, ela é perfeita e eu consigo linkar, né? O que a Bíblia traz com o que a inteligência emocional está falando e algumas coisas que a neurociência prova hoje, né, a respeito do nosso funcionamento. Então, eu consigo trazer a palavra de Deus nesse sentido, né? E eu deixo a pessoa analisar o que ela acha a respeito disso, né? Se ela acredita, se ela não acredita, né? Mas desde a primeira sessão, eu já deixo claro que eu vou trazer comprovações, né? Tanto científicas como bíblicas, né? Então, a pessoa já sabe desde o começo que ela vai ter essa palavra, né, durante todo o nosso processo, né, e eu vejo que muitas pessoas começam a olhar para Deus de uma forma diferente, porque elas começam a perceber, né, aquilo que Deus fez e está fazendo, né, através de todo o processo de cura dela. Maravilha, maravilha. Esse momento nosso, sabe, assim, é muito importante, porque nós estamos aqui numa linha de frente de cura emocional, de corações fragmentados. Então, assim, que as nossas palavras, né, que a nossa apresentação para falar sobre ferramentas seja inspiração para essas pessoas que estão vendo esse vídeo aqui se conectarem, entenderem que terapia é para realmente desenrolar a nossa história. Não é para porque eu vou fazer terapia, porque eu vou ter um laudo meu, porque eu estou ficando maluca. Não tem nada a ver, né? Isso e fazer uma terapia, desenrolar problemas que você às vezes não vai conseguir sozinha. Terapia é um olhar diferenciado. Nós não estamos aqui para julgar e nem para passar nenhum atestado para ninguém sobre rótulos de maluca, de perturbação mental. Não é isso. É para segurar na tua mão, te dar um suporte, né? De mostrar para você um novo horizonte de diferentes saídas que tem para resolver um problema, né? Você concorda com isso? Concordo, totalmente. Eu falo que eu não estou aqui para dar um diagnóstico e não me importa qual é o diagnóstico que aquela pessoa tem, né? O que me importa é como ela sentiu aquela dor, como ela percebeu, o que é que isso traz para ela de consequência e como a gente vai poder ressignificar tudo isso para que ela possa dar um novo sentido e ela possa se desenvolver nessa área novamente, né? E para mim, assim, todo mundo chega, né, no consultório com uma história, né? E aquele problema que a pessoa traz, ele não define quem ela é, né? É como se a gente estivesse escrevendo um livro, né? E aquele problema, aquele desafio que ela está me trazendo é como se fosse um capítulo. Não é quem ela é, né? E enquanto houver vida, é só um capítulo, porque não chegou no fim da história, né? Então, pode haver uma reviravolta em qualquer momento, né? Então, assim, ela chega com histórias, ela chega com um contexto e a gente vai construindo, né?
esse livro, vai construindo essa história que tem muitos desafios, que tem tristezas, tem frustrações, tem momentos bons, né? Tem alegrias, né? Então, o diagnóstico em si e o problema que ela está me trazendo naquele dia específico, para mim, é só um pedacinho de algo que a gente precisa construir, né? Não é algo que vai definir quem ela é, como ela é, né? E ela não precisa ser assim sempre, né? É só uma fase, é só um momento, né? A história dela pode ser muito mais linda, né? Ela pode viver histórias muito maravilhosas, né? Então, assim, eu falo que quando a pessoa chega, ela chega no estado em que ela está, né? E a gente vai trabalhar não para ela chegar onde ela gostaria de chegar, mas aonde ela realmente merece chegar, né? Porque eu falo que a gente enxerga com os nossos olhos e a gente consegue ver o que a gente acredita que é bom. Mas Deus é quem sabe, né, quais são os pensamentos que Ele tem a nosso respeito, e Ele sabe que nós podemos ir muito além. Então, eu digo que no final desse processo, a pessoa pode viver uma história extraordinária, que não só esse diagnóstico que ela tem. Sim, verdade. Muito bom, Cláudia. Gente, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, né? Vocês leiam, vai ter o arroba dela. Vocês vão lá, por favor, sigam o perfil dela, né? Vamos compartilhar essa live. Entre em contato conosco, comigo, com ela, né? Para vocês serem acolhidas, para vocês perceberem o valor da vida de vocês. Não se limitem àquilo, tudo aquilo que um dia disseram para vocês lá atrás. Você é algo melhor e você ainda só não viu porque não teve essa oportunidade de mostrar para você o tanto de maravilhosa, né? O tanto de importante que você é. Então, assim, conte comigo, podem chamar a Cláudia. Eu agradeço a participação de vocês. Deixa aí no comentário, falem o que você achou, qual a parte que você se identificou, tá bom? E se você comentar, eu quero terapia, eu vou entrar em contato com você, vou marcar, vou passar também para a Cláudia, quem se identificou com ela, mas a minha intenção aqui é acolher você da melhor forma possível, tá bom? Muito obrigada, Cláudia. Cláudia, ela é de São José dos Campos, tá? Quem está em São Paulo aí, ela tem um consultório, não é isso? E pode atender no presencial. Sim, eu faço tanto atendimento no presencial como online, né? Aí fica o que é melhor para cada um. Até porque eu tenho alguns pacientes que não são de São José, então eu preciso fazer o atendimento online, mas eu estou aqui, esse aqui é o meu espaço, é aqui que eu atendo. Então, se alguém for aqui de São José ou de regiões próximas e que queira um atendimento presencial, estou aqui, vai ser um prazer receber cada uma de vocês. Maravilha, maravilha. Gente, quem puder tirar um print, tira um print. Deixa eu tirar meu printzinho aqui. Tirei. Muito obrigada, muito obrigada. Gente, até mais um episódio, mais um momento de live, mais um momento de conteúdo que vai fazer mudança na tua vida. Amém.